Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o primeiro episódio do podcast Prosa Ruim. Esse é o podcast para quem é ruim de prosa e palpiteiro sobre algum assunto. Aqui eu convido amigos, colegas, conhecidos ou pessoas que considero relevantes. E o primeiro convidado é meu amigo Luan Oliveira. Vamos falar sobre redes sociais e LOL. Alô, alô? E aí? E aí, meu chegas? Como é que você E aí, tá? meu garoto? Tudo ótimo com você? Tentando. É, Como é E que como é que tá vai as aí coisas? por aqui tá indo, né, cara? Em Isolado plena pandemia. ainda. Sim. Como é que tá? Você Todos tá ficando em nós. casa? Pô, eu tô ficando em casa na medida do possível, né? E trabalhando. Uhum. Infelizmente eu não posso parar, porque o setor que a gente trabalha não tá dispensado, daí tem que trabalhar. Daí, mas assim, só trabalhando mesmo. Ah, boto fé. É, eu queria chamar o papo aqui, a Melissa abriu a porta bem na hora. Eu queria chamar o papo em relação a redes sociais, cara, porque a gente tava conversando sobre isso esses dias, e aí fiquei pensando sobre, né? Porque Sim, eu vá. tinha te perguntado que você tinha sumido, né, das redes sociais, Sim. e eu queria perguntar como é que tá rolando? Você tá usando? Você voltou? Você tá longe? Conta aí. Então, é meio que um relacionamento assim de amor e ódio que eu tenho pelas redes sociais. Tipo, mas eu digo assim, Twitter e Instagram, no caso, que é o que eu majoritariamente uso, no caso. E YouTube, no caso, se for considerar, né? Mas principalmente Twitter e Instagram. Mas nesses últimos, desde o começo de janeiro, antes da pandemia mesmo assim, se instalar, eu tava com um projeto de não usar, saca? De não usar Twitter nem Uhum, Instagram, não usar nada. Então, tipo, eu vinha desde dezembro, assim, sem essas paradas, saca? Só, tipo, no WhatsApp e no YouTube. Aí, pô, chegou o ano novo, né? E aí tem que, assim, interagir com a galera. Aí você curte tirar uma foto, tá ligado? Postar ali, pá. E começo do ano eu fui e instalei o Instagram. Aí, a partir disso, eu fui e fracassei miseravelmente. Comecei a usar de novo o Instagram. Aí, aquele bagulho, né? Eu vi isso e tal. Aí, agora que se instalou a pandemia de novo, eu fui e baixei o Twitter. Aí eu comecei a usar o Twitter e o Instagram. Mas foi assim, por pouco tempo, porque eu, nessas últimas semanas, eu venho me sentindo muito agredido, saca? uhum. Porque o Instagram tem isso, né? Você tá, por exemplo, você tá num clima, daí chega assim um story de uma outra pessoa e te joga um outro conteúdo, te joga uma outra vibe. E, tipo, na minha visão, isso é meio, assim, me perturba um pouco, saca? Eu não sei, eu não consigo muito conviver com isso o tempo todo. Por isso que eu desinstalei o Instagram nesses últimos dias e aproveitei também para desinstalar o Twitter, que é um lugar assim meio conturbado, né? A galera tá tipo o tempo todo ou falando umas paradas muito nada a ver, ou discutindo muito. Uhum. Daí E o que que eu você consome, o que que você decidi. consome mais assim, é política, é arte? O que que você costuma, assim, acompanhar mais, tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram? Cara, eu acho que assim, pelo Instagram já teve uma época que eu era vidrado em arte. Então, as minhas páginas que eu seguiam era só sobre arte, no caso museu, ou o criador de conteúdo do Instagram mesmo. Mas hoje em dia eu dei uma boa limpada assim no meu Instagram e tô mais no lance de poesia, saca? Até que a gente tava conversando de. Com beat, etc, né? Exatamente. Da poesia do Ginsberg, etc. Então, assim, é mais sobre essas páginas, saca? Mas no Twitter, assim mesmo, eu ficava só meio que pra conversar com os meus amigos, que eu também fiz uma limpa. Fiz uma limpa tanto no Instagram Uhum. quanto no Twitter, saca? Tipo, parei de seguir E uma pra galera. encher o saco de político, né? Putz, mal chato, né? Tipo, já deu. Assim, eu acho que é importante a gente tá acompanhando, mas chega um ponto que dá uma, sabe, um cansaço, assim, não é.
não é 24 horas por dia que você tá com saco de ficar vendo o que tá rolando, né? Tipo, as merdas que tá rolando. Então, É demais. eu acabei, assim, por dar uma limpada, assim. Mas é claro, no Instagram mesmo eu segui as páginas de jornalismo, mas no Twitter não. No Twitter eu deixei só pra falar com os meus amigos mesmo. Aí é só responder a galera. Pirei, porque eu lembro que a gente sempre trocava ideia por lá, né? Sempre a gente discutia sobre os mesmos temas e tal. E assim, cara, eu não consigo deixar. Esse é o problema. Eu sou meio viciado em, principalmente Twitter. Até que Instagram Uhum. eu não sou tão chegado, mas Twitter, cara, eu não consigo. Parece que você sai por uma hora e volta e o mundo caiu lá, sabe? É Com sempre assim. certeza. Parece que aconteceram mil coisas em pouquíssimo tempo. E eu acho que esse é o mal, né? É o pior lado da rede social é porque acontece um milhão de coisas e tem uma galera, nichos, né? Discutindo coisas completamente diferentes Sim, dentro da plataforma e aí parece que está acontecendo mil coisas ao mesmo tempo. não, eu entendo, tipo, total, porque, assim, pra ser sincero, o meu Twitter tava muito de boa, sabe, dessa última vez que eu instalei, aí eu dei uma, Uhum. assim, parei de seguir uma galera, então, assim, ficou um ambiente, assim, bem agradável pra mim, saca? Não ficou tão agressivo como tava, assim, com muitas pessoas dando muitas opiniões no meu feed, então, tipo assim, tinha ali uma galera reservada, assim, de no máximo umas 20 pessoas que Uhum. eu tava, assim, acompanhando, né, no Twitter, e eu usava, assim, mais pra zoar mesmo, assim, tipo, coisa assim de entretenimento, né? De comédia e tal, essas paradas assim. Mas eu só saí do Twitter dessa vez, tipo assim, realmente é difícil sair do Twitter, porque pode ser um lugar muito agradável se você souber ali como é que como manusear, né, o app e tal. Mas dessa vez eu só saí porque eu venho acompanhando o Mark DeMarco, não sei se eu tinha te falado, Você falou. que, tipo, eu venho ouvindo muito assim, e assim, eu acabo por tipo, meio que dar uma conhecida assim na vida pessoal de quem eu tô curtindo no momento ouvir, saca? E daí eu tipo, meio que percebi assim que o cara não tem muito rede social, sabe? Ou então até celular. Isso me deu, tipo, uma inspirada de novo, assim, de abandonar, sabe? De sair de vez. E dessa vez eu fui até mais longe. Eu pensei até em parar de usar celular, saca? Uhum. Tipo, me abrir completamente, assim, pra essa liberdade de não ter que ficar carregando essa parada aqui pra cima e pra baixo, sabe? Pra ter que ficar respondendo as pessoas, ou então até mesmo ter que ficar vendo conteúdo que não é do meu interesse e tal. Então, assim, eu mesmo só saí do Twitter dessa vez por conta dessa guinada, assim, tipo, essa sacada que eu tive. E se eu não tiver celular? Tipo, assim, se eu só tiver um celular mesmo pra fazer ligação, saca? Sem Porque, falar assim, não que. tô. Pode terminar. Sim, não, assim, só pra finalizar, assim, é um saco não só esses principais aplicativos, mas, assim, por exemplo, às vezes você só, tipo, não tá afim de conversar, sabe? Tipo assim, em qualquer Sim. rede social, você tá afim de ficar quieto, sabe? E daí, tem um celular hoje que é um smartphone, então, tipo assim, qualquer um pode ter um WhatsApp, saca? Qualquer um pode ter um Uhum. Facebook. É uma parada que a gente ouve muito falar, que a modernidade aproximou a gente, mas, tipo assim, quem disse, sabe, que a gente quer tanta proximidade, né? Ou então, tanto contato. Porque às vezes a pessoa, você pode, tipo assim, não tá afim de conversar, tá ligado? Não tá afim de responder ninguém. E daí as pessoas, não, tipo assim, por que você não responde, tal? Você tá com o WhatsApp e tal, o WhatsApp tá funcionando. Aí, assim, meio que pra cancelar essa argumentação, eu pensei, já me veio essa ideia, saca? De não ter mais celular, assim, só ligação ali, um SMS no máximo, saca? É uma ideia meio maluca, mas, tipo, eu tô, assim, botando em prática ainda. É. E eu penso o seguinte, cara, eu acho que com o lance do isolamento, da gente ficando em casa, o uso da tecnologia, pelo menos pessoalmente falando, no meu caso, aumentou demais, cara, sei lá, 1000%. Se Com antes eu certeza. ficava, se antes eu ficava, eu nunca fui de consumir muito o conteúdo do Instagram, que nem eu falei, mas eu tava, me peguei, tipo, passando horas seguidas no Instagram consumindo conteúdo que, sei lá, nem me faz bem, saca? Sim, Então, eu total. entendo demais. Inclusive, alguns dias atrás a gente até falou sobre.
parece que a gente está querendo virar eremita, né? E largar as tecnologias. Eu tipo assim, lógico que eu falo brincando e tal, mas assim, vira um pensamento recorrente, né? Parece que o uso é exacerbado. Com Então, certeza. eu entendo demais, cara. Eu entendo demais. Colocou a gente de frente com o monstro, saca? Assim, eu acho que no dia a dia, assim, a gente pensa, putz, eu queria só ficar em casa uns 2, 3 meses, e agora a gente tá em casa, saca? Uns 2, 3, 4 meses, e a gente eu e você, nós somos uma geração que é como se fosse, tipo assim, o teste da internet, né, no caso. A gente ainda tá, por exemplo, eu fui ter contato com computadores muito cedo da minha vida, então, pô, deve ter uns 10 assim, uns 10 anos que eu tenho contato com a tecnologia de forma ininterrupta. E, assim, sem parar, saca? Sem, Uhum. Eu em também. dia algum, assim, eu não ter nenhum contato. Então, assim, a gente ser colocado agora, assim, meio que de cara com a internet todo dia, assim, e com o uso, né? Igual você falou, no próprio iPhone mesmo tem um medidor, assim, de uso que basicamente toda semana aparece o quanto por cento de uso você está tendo em cada aplicativo, né? Ou então Uhum. no celular inteiro. Acho que a galera já saca. E, putz, é mó ruim, sabe? Você acorda assim numa segunda e daí você olha o celular e ele, tipo, te manda assim, seu uso aumentou 60%, 70%, 80%, saca? Assim, cara, é surreal, porque Medo, né, cara? se é, Medo. sim, a gente tá vivendo a tela, sabe? Tá Sinto vivendo só medo. isso mesmo. Por exemplo, no Twitter tava a treta lá da bandeira, né? Quem botava a bandeira do Brasil ou não. E para você ver, pô, isso tá afetando a nossa cognição, velho. Tá? Sim, claro. Sabe? Tipo, não sei se no momento essa é uma discussão relevante, para ser sincero. Não, com certeza, pô. Com Assim, certeza não, né? tô cagando se a gente tem que pôr bandeira ou não. Acho que não é essa a questão. Tudo bem que é um símbolo, né, de unidade, né? Nenhuma identidade se constrói sem algum símbolo de unidade, mas, pô, velho, nesse momento não tá para debate, eu acho. E aí Não, você vê sim, a pô. galera super argumentando e eu pensando assim, cara, eu não tenho energia para fazer isso. Pelo menos não agora. Assim, acho que a gente observa às vezes na internet uma movimentação que meio que reflete o governo atual, né? A gente tá passando Demais. por uma puta crise e a galera tá discutindo uma parada assim que não tem nada a ver de importância, não tem prioridade. E é o mesmo que tá rolando lá em cima, tipo, uns escândalos que não deveriam estar rolando, que atrapalha demais o nosso meio social, porque umas discussões como essa da bandeira mesmo é completamente inútil no momento. E lá em cima, essas discussões inúteis, elas não só geram problemáticas sociais, mas, assim, não só problemáticas, tipo, umas bobeiras, mas também mortes, né? Tipo, mortes, né, de grande amplitude. Então, assim, acho que a internet, ela reflete... Reflete não, ela é o espelho de uma sociedade, né? Do que a gente tá passando e tal. Então, ainda mais agora que a gente tá usando todo dia, acho que as pessoas estão sendo mais elas na internet do que fora. Mais do que já foi, sabe? Demais. Eu vi muita gente se aproximando com coisas que antes não eram tão próximas. Por exemplo, eu tive a ideia de fazer um podcast. Para fazer o quê? Palpitar sobre assuntos, tipo, sem o mínimo sem se levar a sério, mas ao mesmo tempo querendo saber a opinião de pessoas que eu conheço, principalmente de amigos, conhecidos ou pessoas que eu acho relevantes. E outras pessoas, por exemplo, se aproximaram de jogos, de games, né? Por exemplo, eu sei que você joga LOL e que você é LOLzeiro. E eu queria que você falasse, tipo assim, cara, você tá jogando LOL nesse momento ou, tipo, nem isso você tá fazendo? Cara, assim, com muito desorgulho, não tô brincando. Mas, assim, é uma parada que ajuda, assim, a passar o tempo se você souber como usar, né? Tipo, qualquer tipo de Uhum. jogo, na verdade. Sem tiltar, Mas né? Sem tiltar. exatamente, você não pode tiltar, porque senão aí acaba o jogo, tá ligado? Mas é uma questão, assim, o LoL é um jogo extremamente viciante, né? A gente sabe que
se eu não me engano, eu tava dando uma lida esses dias pra trás, que é o jogo mais jogado no planeta agora, nesse momento, nesses últimos anos, 2 anos, ou mais, não me lembro. Mas, assim, agora que aumentou o contato, né, de você ficar em casa, você não tem muita coisa pra fazer, então você acaba passando mais tempo jogando. E eu acompanho uma galera, assim, da comunidade, então até mesmo a galera da comunidade tá ficando meio, assim, exacerbado, sabe? Do jogo, Então você assim. acha que a galera tá jogando mais hoje em dia por conta do Com lance do certeza. isolamento e tudo? Com certeza. Assim, é porque quem joga LoL majoritariamente não joga muito outros jogos, sabe? Uhum. Não é tipo assim, eu não sei se o público que tá ouvindo a gente conhece como é que é o funcionamento, mas, tipo, por exemplo, não é um jogo que nem o Não, God of explica War aí. que... Explica aí Tipo, vou explicar porque senão não vai fazer nenhum sentido, mas não é tipo um jogo que nem um jogo de PlayStation 4 ou um jogo assim que a gente acompanha um personagem e chegou na história final e acaba o jogo. Não é dessa forma, por exemplo, é um jogo online, né? No caso é um MOBA, que são 10 pessoas jogando, 5 contra 5 que estão ali, tipo, jogando online, né, e a partida dura mais ou menos 1 hora, no caso. Acabou essa partida, você já tá pronto para entrar em outra, no caso, e assim por diante. Acho que um exemplo que todo mundo conhece é o Counter-Strike, né? Então é como se fosse um Counter-Strike. É mais ou menos assim, o modelo de partida daquele jeito. Mas, enfim, eu acho assim, a comunidade, ela vem dizendo, assim, que tá exacerbado, sabe? E eu acho que eu mesmo venho, assim, eu tô jogando essa quarentena. Eu já jogava, assim, antes da quarentena, eu já jogava bastante. Mas agora, que nem eu tô te dizendo, né, assim, eu tô tentando dar uma respirada, assim, de rede social e até do meio eletrônico e tal. Então eu tô jogando menos, pra ser sincero. Eu ando mais, assim, ouvindo um som, sabe? Ando mais pensando em como melhorar a mim mesmo. É um lance muito que eu até queria comentar contigo que vem me pegando assim. Eu dei essa saída dos jogos, até mesmo da música, né, que a gente tava conversando esse tempo atrás, que eu não tô tocando tanto igual eu tocava antes da pandemia, mas eu falei assim, eu quero meio que abandonar, sabe, o que eu vinha fazendo e vou, tipo, dar, assim, um espaço para outras coisas, né, que nem você falou mesmo, que as pessoas estão se apegando a outras paradas. Então, eu venho jogando menos. É um ambiente assim que não te encoraja muito a jogar, saca? A comunidade do LoL, do League of Legends, não é muito assim acessível para quem é de fora e começa hoje. A galera é meio tóxica, saca? A galera é meio não aceita muito iniciante. Tipo, por exemplo, se você erra, as pessoas te julgam muito, elas te xingam muito. Então, isso meio que dá uma desencorajada a jogar, até Ok. para quem já tá lá há muito tempo, sabe? Quem tá jogando há muito tempo. Então, assim, é um lance que eu tô tentando, assim, evitar um pouco, ficar meio à parte, assim. Mas eu jogo de vez em quando. Eu não jogo, assim, Ok. sério, igual eu jogava antigamente, mas é isso. Eu trago o debate dos games pro episódio de hoje, porque foi uma coisa que eu percebi também, né? No caso, cada pessoa está tentando fazer se apegar a uma coisa diferente. Eu percebi que tem gente fazendo live de gameplay, no caso, né? Fazendo Sim. live, fazendo perfil no Twitch, tipo, criando uma coisa que às vezes eu que conhecia pessoas, eu não imaginava que elas curtiam esse tipo de coisa, saca? E eu fiquei Sim, é muito pensando, pô, foda isso. ao mesmo tempo que tem pessoas se aproximando de games, principalmente do LoL, eu vejo que o LoL ele é predominante nesse sentido, mas tem pessoas que estão se distanciando, que é o seu caso, que já está há muitos anos jogando, está há muitos anos na plataforma e está deixando enquanto outras pessoas estão conhecendo e entrando. E aí eu pergunto, será o que vai sair, né? Quando a gente sair disso, como é que será que vai ser essa relação, saca? Foi uma das Sim, coisas que eu fiquei total. pensando. E qual que é Assim, seu. Pode dar a sua opinião, pode falar. perdão, te interrompi. Mas é porque, Não, eu assim, que é igual você interrompi estava você. dizendo. Acho que as prioridades mudaram, né? Então, assim, quem já tá acostumado com o jogo, isso eu acredito que qualquer jogo, assim, você joga ali umas 3, 4 partidas por dia, né? Isso é pouco, assim, eu jogo isso mais ou menos. Eu não jogo muito, então eu sou um cara que joga dentro da comunidade, isso é quase nada, sabe? Tem gente que joga 10 partidas, 11 partidas, tipo, muito tempo jogando.
E assim, eu já meio que tô fora assim desse âmbito de jogar bastante, né? Até porque eu tenho outras prioridades na minha vida social, né? Mas assim, às vezes você já não tem muito encorajamento e daí você é posto, tipo, a pandemia coloca você em casa e você é posto de frente com isso, sabe? De ter muito tempo para jogar. Aí disso você percebe que é meio um ambiente meio tóxico, saca? Não é um ambiente que agrega muito. Então acaba que eu, na minha opinião, e algumas outras pessoas também acredito que nem você disse, né, que vem observando, é, passam a, tipo, não jogar, sabe? Passam a diminuir, assim, porque percebem que o ambiente é tóxico, que o jogo não agrega. Porque, querendo ou não, não agrega, né? Assim, você ficar 8 horas jogando um jogo online não vai, tipo, trazer muita produtividade, né? Mas, para passar um tempo, assim, umas 2, 3 horas, pô, até que é um tempo bom, assim, legal, né? De matar. Mas, isso de pessoas novas entrarem e de pessoas que às vezes estão lá por muito tempo já saírem, é um comportamento interessante, porque não só no LoL, né? Igual você falou que o pessoal tá fazendo o canal na Twitch para streamar qualquer jogo que seja, né? Os jogos da Riot aí, às vezes são os campeões de streaming, que é o League of Legends, o Valorant. E, enfim, acho que é interessante porque acho que a gente vai sair da pandemia com um olhar de prioridade diferente, saca? Assim, eu acho que nem eu, assim, depois que acho que isso mostra muito do que a gente precisava ver, sabe, antes de entrar na pandemia. Quando sair disso tudo, eu acho que a gente vai acabar vendo o quão importante as coisas são fora, sabe, desse ambiente, assim, que a gente está acostumado a fazer, de meio que perder um tempo, assim, jogando um jogo e fazer uma atividade mais natural, sabe, uma atividade que possa te trazer, tipo, uma saúde mental melhor, porque é recorrente, saca, dentro da comunidade você ouvir pessoas, pro players ou streamers que jogam muito, assim, a pessoa fala que a saúde mental dele tá assim, sendo degenerado, saca? Que o cara tá ficando, tipo, às vezes o cara tilta muito, e isso atrapalha o dia. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão entrando agora, elas podem ter um novo jeito, assim, de viver o game, de jogar, sabe, assim, e ser um pouco menos, tornar aquela comunidade um ambiente um pouco Mais leve, mais, exato, mais leve. E também quem tava lá há muito tempo, perceber que, sei lá, sabe, às vezes é um pouco um momento, assim, de você deixar um pouco, sabe? Você aproveitar que as coisas estão aí de novo e fazer coisas mais agradáveis, sabe? Coisas que são mais interessantes para a vida social. E qual que é seu boneco favorito do LoL? Cara, meu boneco favorito, cara. Meu boneco, acho que. Eu sei que é uma Pô, eu pergunta vou colocar o. Não, assim, é porque quando você joga muito tempo, aí meio que você tem que fixar em um, entendeu? Porque senão você não sai do lugar. Mas eu jogo muito com o Brawl, saca? O Brawl ele é um cara, assim, que na Bota posição as do League of Legends. para quem não conhece. Então, ele joga. O Brawl é um boneco suporte, né? Então ele tá ali pra auxiliar os outros. Os outros bonecos que são mais carriers, no caso, traduz-se como quem vai carregar o game, né? Então, por exemplo, eu tô ali pra auxiliar o resto do pessoal que vai dar mais dano, né? Então, eu protejo ali, eu faço proteção no pessoal e é basicamente isso. Não, assim, não é muito complicado. Gosto dele porque às vezes a gente se identifica assim, o personagem é carismático, né? E ele é um cara, tipo assim, ele já é um cara mais velho, ele é meio assim, mais amorosão, saca? Por mais que ele tá ali na treta, assim, dando porrada na galera, ele meio que tem uma filosofia, assim, de amor e tal, e eu curto esse insight, saca? Eu curto que ele seja amoroso, protecionista. É isso. Muito massa. Eu não sabia desse fato. E assim, eu não sou gamer, né? Então, tipo assim, eu lembro que às vezes quando eu ia para sua casa e tal, você e o Igor ficavam jogando, né? E eu Sim. curti, na real, ficar assistindo a parada porque aquilo chama atenção. E assim, para finalizar nosso papo, eu queria abrir aqui uma parte em que eu te faço uma pergunta muito importante. Muito importante. Na hora. Bora lá. É a parte dos mistérios da humanidade. E o que são os mistérios da humanidade? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que dar a sua opinião, a sua resposta. Para você, Show.
Eu queria saber qual que é o maior músico do mundo, na sua opinião, e por quê? Caralho, pô. Difícil, hein? Só pode ser Maior um. músico, na minha opinião, né? Na sua opinião. Certo. Maior músico do mundo. Só Caralho, para é muito difícil, Lucas. só para deixar isso mais objetivo, para quem estiver ouvindo, Uhum. em Sim. cada episódio eu vou fazer uma pergunta diferente para o determinado tipo de pessoa que eu estiver falando. Então, Sim, as perguntas justo. são aleatórias mesmo. Eu vou preparar antes e a pessoa tem que responder, tipo, na lata, assim, o que que vem na cabeça dela e responder na opinião dela. Não é na minha, sabe? É na opinião da pessoa e aí por isso que eu queria saber de você. E no seu Cara, caso, assim, eu vou falar o, o que me veio, assim, na minha cabeça, assim, de cara, né? Então, assim, eu não sei, acho que ninguém vai concordar, assim, muito, mas o que me vem muito em mente quando fala gênio da música é o Paul McCartney, saca, dos Beatles. Que eu acho que quem me conhece não esperaria uma resposta diferente, você vai falar mas também. o John, é porque, assim, em Eu relação à geniosidade, massa. como é que é? Mas não, eu jurava que você ia falar o John Lennon porque eu sei que você admira os caras, você curte pra caralho Sim, Beatles. pô. E por que que você acha que é o É, Paul? Aí você pode lançar a cara, braba. então, tipo assim, eu peguei o Paul porque, por exemplo, sim, questão de carisma, eu gosto muito do George, saca? Do George Harrison. Mas, por exemplo, como o Paul McCartney constrói, na maioria dos álbuns dos Beatles, ali o tema, né, o ambiente, então, assim, eu acho que é a genialidade, como você colocou um músico genial, enfim, de ser genial, eu escolhi o Paul porque, por exemplo, ele desenvolveu o Magical Mystery Tour, né, e enfim, mais ou menos os conceitos dos álbuns ele desenvolveu o Magical Mystery e o Sgt. Peppers. Por isso que eu acho que, em tributos de generosidade, o Paul McCartney, eu acho que ele se destaca dos Beatles, assim. Além de ser um puta baixista, né? E uma outra pergunta importante, assim, só pra gente subdividir a parada. Você tá falando do Paul antes, o antigo, ou você tá falando do de agora? Você tá falando o Paul, o sósia? Pô, tô falando do sósia, né? Porque, infelizmente, É depois, né? o Da morte. antigo... É, exatamente. Porque, assim, o sósia, ele tá aí antes mesmo já no Rubber Soul, né? Então, a partir daí que os Beatles se tornam muito O Paul de icônicos, verdade, então, ele que se foda, né, na real. o Paul de verdade ele fez ali o The Beatles, né, no caso, e é isso. O resto é só o sósia, só o falso Paul McCartney. Isso aí. Ô, mano, eu queria te agradecer, velho, porque você é um deus, cara. Você sabe que eu te amo pra caralho. E, Prazer é total meu, pô. e eu fico feliz porque durante essa pandemia, durante isolamento, a gente pensa nisso, né? Na saudade de amigos e tudo mais, e eu penso, né? Quando a Com gente, certeza. quando a gente tinha a possibilidade de se ver, a gente, por conta de rotina, não dá conta de se ver, não dá conta de fazer uma porrada de coisa, velho. As pessoas não estavam Sim. dando conta de nada. Só vive ou para trabalhar, ou só para estudar e etc. E aí agora parece que a gente volta às origens ou descobre outras coisas. E eu acho que essa é a coisa que me fez montar e pensar no podcast. Foi para esse tipo de coisa, conversar com pessoas que eu curto. Então, Não, agradecer por ter participado. eu agradeço a oportunidade, o convite. Achei, assim, super de último, assim, me pegou de surpresa, saca? Porque eu nunca participei de nenhum podcast. E você sabe que sempre que você me chama para um projeto, eu automaticamente estou dentro, né? Porque a gente é amigos de longa data. Sim. Então, que nem eu te disse, em relação às prioridades, né? Acho que a gente vai sair dessa pandemia com as prioridades diferentes, né? Então, ver pessoas, amar pessoas, fazer o bem, eu acho que é a nova onda que é de importância. E agradecer aí pela oportunidade, pelo convite.
Foi super, super prazeroso. Espero que você tenha gostado aí da minha participação e quem estiver ouvindo a gente também. É isso. Forte abraço para você e tamo junto, meu camarada. Tamo junto sempre. Deus Paz para todo mundo. Deus abençoe você também, meu velho. Um abraço. Beijo. Não esqueçam, lavar a mão, evitar sair na rua e comer frutas e odiar o presidente. Essa é a prioridade. Falou. Valeu, meu velho.